Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o Banco do Brasil e simular quanto que o banco deve pagar de dividendos aos acionistas no ano de 2023. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual da ação do Banco do Brasil, está sendo negociada aí por mais ou menos R$ 39,42. Peguei a cotação de mais ou menos um ano, em geral até que a ação performou bem, subiu bastante. Mesmo assim eu digo que está num preço muito bom, pois o lucro evoluiu muito e em geral esse preço não acompanhou os grandes resultados que o banco vinha apresentando no ano de 2022. Inclusive, em alguns momentos, foi possível comprar essa ação abaixo dos R$ 30 e quem aproveitou com certeza fez um bom negócio. Considerando também os dividendos que o banco pagou nos últimos 12 meses aos acionistas, temos um dividend yield de 10,58%. O resultado cresceu bastante, o payout ficou mais ou menos na mesma e assim o banco conseguiu remunerar muito bem os seus acionistas. E pegando a cotação atual, temos alguns indicadores de valuation que vêm apresentando valores excelentes. O primeiro é o P sobre VP, que basicamente é uma pequena comparação entre o preço da ação e o valor patrimonial da ação. Hoje o P sobre VP está em 0,74, está abaixo da média, que é de mais ou menos 1, e está bem próximo aí do menor valor que o banco já apresentou, que ocorreu no ano de 2021. Mesmo com os resultados crescendo, o preço da ação não vem acompanhando e por conta disso existe esse desconto nessa ação do Banco do Brasil. O mesmo acontece também com o preço sobre o lucro. Basicamente é um indicador que pega o preço da ação atual e divide pelo lucro por ação atual. Como o lucro cresceu, o preço não saiu muito do lugar, esse indicador vem mostrando um valor absurdamente bom, 4,17, também está aí bem próximo do melhor valor que o banco apresentou nos últimos anos. E em menos de 5 anos, o Banco do Brasil deve gerar de lucro líquido o seu valor de mercado atual. Isso já aponta que essa ação está atualmente também num patamar muito bom. Bom, e para simular quanto que o banco deve distribuir de dividendos aos acionistas no ano de 2023, vamos considerar as projeções de lucro para esse ano de 2022, já que o banco ainda não divulgou o resultado consolidado do ano. E o lucro líquido previsto para o final desse ano de 2022 é algo em torno de 30,5 bi a 32,5 bi. Excelente resultado que o banco deve apresentar. Essas projeções são as últimas que o banco divulgou. Inclusive houve algumas revisões. Ao longo dos anos o banco foi ajustando, pois os resultados estavam vindo melhores do que o esperado. Se pegar aqui a última projeção que o banco fez e considerar essa última revisão, teve uma grande evolução na expectativa para o lucro líquido do ano de 2022. Outros pontos que também melhoraram: a carteira de crédito passou por uma revisão e subiu. A margem financeira bruta também subiu. Já a PCLD, conta redutora do resultado, ficou mantido, ou seja, as receitas estão subindo e as despesas estão na mesma, bem como a despesa administrativa também está com a projeção mantida. Muito bom isso, receita melhorando e os custos e despesas foram mantidos. Isso deve melhorar cada vez mais o lucro líquido. A receita de prestação de serviço também teve uma revisão que aumentou a sua expectativa para o ano de 2022. Resultados esses que devem ser apresentados na próxima semana. Bom, e agora já mirando a parte dos dividendos, para simular quanto que o banco deve pagar nesse ano de 2023, se a gente pegar os últimos anos, o payout do Banco do Brasil está em mais ou menos 37%. O payout basicamente é a porcentagem do lucro que o banco distribui aos acionistas e em geral existe até que uma porcentagem bem similar nos últimos anos. Dá de ver realmente que essa distribuição é bem estratégica. No ano de 2022 até o momento, o payout está em mais ou menos 36,14%. Mas se a gente pegar aqui a barrinha do lucro, a gente vê que aos poucos o lucro líquido segue crescendo. Com isso, os dividendos também seguem aumentando. E alguns investidores do Banco do Brasil estão um pouco pé atrás por conta de algumas mudanças que ocorreram aí no banco. Porém, existe o Estatuto Social e as leis das sociedades anônimas que definem que o dividendo mínimo obrigatório é de 25%, ou seja, pelo menos 25% do lucro líquido o banco deve distribuir aos acionistas. Por si só, isso já deve garantir bons dividendos aos investidores do Banco do Brasil, pois os resultados estão lá em cima e a cotação não acompanhou esse crescimento no lucro líquido da empresa. E um outro ponto também que foi muito bom
é que foi aprovado pelo Conselho de Administração a porcentagem do lucro líquido que deve ser distribuído aos acionistas no ano de 2023 e pelo menos 40% do lucro líquido de 2023 deve ser distribuídos aos acionistas. Inclusive já temos aí as datas dos pagamentos antecipados e as datas dos pagamentos de dividendos complementares. Vai ocorrer pelo menos 4 distribuições de dividendos, uma distribuição para cada trimestre e o payout mínimo de 40%. Com isso já dá para ficar otimista que deve ter grandes distribuições de dividendos e com bastante frequência na conta dos investidores do Banco do Brasil. Bom, e considerando tudo isso, eu projetei aqui os dividendos que o banco deve pagar aos acionistas por cada ação. Peguei aí 2 cenários. No primeiro, o lucro líquido vai recuar e deve ficar em torno de 25 bilhões. E no segundo, deve ser mais ou menos o que o banco deve apresentar no ano de 2022, algo em torno de 30 bi. No primeiro, é algo em torno de 25 bilhões. O payout mínimo vai ser de 40% nessa simulação, tanto para o cenário 1 quanto para o cenário 2. E com isso, no cenário 1, o lucro por ação é de R$ 8,72 e o lucro por ação no cenário 2 é de R$ 10,47. O dividendo projetado nesse cenário 1 é de R$ 3,49 e no cenário 2, R$ 4,19. Considerando a cotação atual de Banco do Brasil, temos um dividend yield de 8,85% nesse primeiro cenário e de 10,62% nesse segundo cenário. Ao meu ver, são duas boas distribuições de dividendos, 2 dividend yields excelentes, e é sempre importante mencionar que basicamente 40% do lucro vai ser distribuído e a outra parcela, os outros 60%, fica dentro do banco, fica dentro da empresa. E assim o banco utiliza esses recursos para ampliar a sua atividade operacional e isso vai fazer o patrimônio líquido crescer, bem como o valor patrimonial da ação. Com isso também o preço da ação deve continuar aumentando ao longo dos anos. Ou seja, temos esse grande dividend yield e o preço da ação que deve também continuar crescendo. Mas claro que o que foi utilizado nesse cálculo foi apenas uma simulação, inclusive dos resultados do ano de 2022, e no dia 13 de fevereiro o banco vai anunciar os resultados consolidados de 2022, considerando o agregado de todos os trimestres. Vamos acompanhar e ver se realmente o que o banco projetou para o ano vai ser os resultados que vão ser apresentados. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal e acompanhar essa carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo.